Hey sis, bom dia! Estamos de volta. Vamos ver se agora a gente vai tranquilo. A conexão tá meio estranha. Bom dia, Tati. Bom dia, Camila. Letícia. Já tô aqui, ó, com meu cafezinho, esperando vocês no meu cantinho. Bom dia. Bom dia, mames. Bom dia, Sandra. Bom dia, meninas. Vamos lá, me contem aí como tá começando a semana de vocês. Quer dizer, a minha semana começa na terça, né? Normalmente. Bom dia, Andréia, querida, Lívia. Bom ter todas vocês aqui. Eu falo que a gente brinca que a nossa semana começa na terça, a segunda é o nosso dia de descanso. Então a minha terça é o meu start para começar tudo. E é muito bom ter vocês aqui. Hi, Brooklyn! Nós temos uma missionária que está participando com a gente, a Brooklyn. Ela está indo para o Brasil para ser missionária assistente lá. E aí ela tá aqui para ir acompanhando a nossa cultura, para aprender português. A Paz Adriana. Ó, me contem aí o que vocês estão tomando agora. Gabizinha, bom dia. Eu tô tomando um cafezinho, curtindo os passarinhos aqui atrás. Bruzinha tá aí. Eu tô muito empolgada. A semana passada foi uma semana bem intensa, com nossas lives das mães, né? Uma semana de mães. Eu também, Gabi, ó, com espuminha. Foi semana do Dia das Mães. E a gente teve o privilégio de ter várias convidadas. Foi muito especial. Tá tudo gravado no IGTV. Então, se você quiser ver de novo, mandar para alguma amiga, você pode fazer. A Luciana tá preparando o almoço. Bom dia, Ananda. Bom dia, Pri. E foi uma semana muito especial. De verdade. Gente, eu tô com saudade da Sueli. Ô, Gabi, cadê a Sueli? Luciana, todas as amigas da Sueli, vão lá chamar a Sueli, falar que Sueli, Vida Coffee já, sem Sueli já não é Vida Coffee. E a gente continua essa semana estudando, continuamos com o Home Experience. Na verdade, a minha ideia dessa semana, a gente falou bastante, a gente teve as convidadas, e aí eu quero só passar então essa semana, entre hoje e amanhã, os próximos dias, a gente vai falar sobre os relacionamentos de pais e filhos. Então, voltando a estudar o livro, a gente falou bastante de forma prática na semana passada, agora a gente vai estudando de volta os textos importantes. E eu queria muito a interação de vocês. A gente vai agradecer se esse barulho parar, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu queria muito que vocês comentassem, falassem. Tem uma caixinha aqui que você pode pôr perguntas. Então, se você quiser mandar também uma pergunta ali, você pode mandar. A gente vai conversando sobre elas. E a gente tá junta. Bom dia, Heloísa. Muito bom ter você aqui. Bom dia, Ana. Andréia. Gente de muitos lugares diferentes. Muito feliz de estar vivendo esse tempo com vocês. Mais uma semana desse nosso tempo. E eu assisti um documentário esse fim de semana, no domingo, falando sobre a Michelle Obama. E uma pessoa perguntou pra ela, como que é pra você voltar à sua vida normal depois de sair da presidência, né? Depois de sair da Casa Branca. E eu gostei demais da resposta dela. Porque ela falou, não existe volta ao normal. Eu já não sou a mesma pessoa, minha vida não é a mesma. Então, a partir de agora, eu tô buscando esse novo modelo. Eu tô entendendo o que eu vou viver a partir de sair da Casa Branca. E fez muito sentido pra mim, porque, na verdade, eu tenho certeza que nós já não seremos os mesmos. Eu não sou a mesma Érica de antes dessa temporada. E vamos sair daqui buscando nosso desafio agora. É sair dessa temporada, quando a gente voltar pra rua, ou a gente encontrar novamente esse período de distanciamento, talvez a gente não vai ser os mesmos, e agora é a hora da gente buscar o que precisa estar pronto para esse novo tempo. Aqui na Flórida a gente já tá na fase 1,
Então a gente já pode sair mais tranquilamente. Algumas lojas já estão abrindo, existem restaurantes que estão abrindo. Então a gente já tá vivendo um pouquinho da diferença, mas ainda existe muita diferença, muita mudança da vida. Então nunca mais nós seremos os mesmos, né? E é isso aí, muito bom, muita gente chegando. Sueli, a gente tá faltando você, viu, Sueli? A gente não faz Vida Coffee sem você mais. Ellen entrou, Sandra entrou. Muito bom ter todas vocês. Então a gente continua essa semana, relacionamentos de pais e filhos. Então eu preciso muito eu quero muito o feedback de vocês, eu quero muito que isso seja uma conversa, tá bom? Para que a gente se escute, para que a gente compartilhe as nossas experiências sobre relacionamentos de pais e filhos, tá bom? O primeiro texto que a gente lê nesse capítulo é Provérbios 22:6, que é: direcione os seus filhos no caminho que deve andar, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Quando ele for grande, ele não se desviará dele. O texto que eu tenho na Bíblia Mensagem diz assim: mostre a direção da vida dos seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Bom dia, Delzinha, eu não tinha visto que você tinha entrado. Bom dia. Mostre a direção da vida dos seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Isso eu acho que, quando eu li esse texto, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, eu conheço esse texto da minha vida inteira, ouvi sempre ouvi esse texto. Para quem não sabe, né, eu cresci num lar cristão, onde a Bíblia sempre foi o nosso modelo de pais, de avós, então eu tive esse privilégio de ouvir sempre esse texto. Mas ultimamente, quando eu li esse texto com mostre a direção da vida dos seus filhos, uma coisa que me chamou muita atenção não é para pegar o filho e levar o filho no colo pela vida inteira, mas é mostrar a direção. Quando a gente mostra a direção para alguém, a gente conta com o nosso conhecimento. Então eu falo, eu já sei chegar ali, eu já passei por esse caminho, eu vou te mostrar esse caminho. Mas quem vai trilhar esse caminho é você. Então, uma das coisas que eu acho que são mais desafiadoras para a nossa vida de maternidade é realmente a gente permitir que os filhos caminhem neste caminho, que não é a gente que vai levá-los. A Bíblia não fala, pega seu filho no colo e leva ele pelo caminho. A Bíblia fala, ensina o caminho. Bom dia, Ju! Ensina o caminho, mostre a direção do caminho. E como muitas vezes é difícil pra gente mostrar a direção sem interferir na forma que eles vão achar esse caminho. Quando a gente pensa em mostrar a direção, eu sempre vem na minha cabeça a bússola, né? Então você vai pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste. Este é o caminho. Mas a Bíblia não fala pra gente levar no colo, Dani. É isso aí. Não é sobre levar os nossos filhos no colo. É sobre mostrar a direção. E a direção tá aqui. São o que a gente vem falando desde a primeira semana de Vida Coffee. Mostrar a direção é mostrar o caminho. É viver um princípio e permitir que eles tenham esse exemplo. A Sandra escreveu, realmente é um desafio, muitas vezes não querem nem ouvir, adolescente principalmente, porque muitas vezes a gente dá a direção querendo falar exatamente como eles vão chegar naquela direção. E este caminho é um caminho individual, até porque nós não podemos impedi-los de viver as experiências deles. Eu conversei com a Lívia aquele dia, a gente falou sobre muitas vezes a gente, né, foi criado na igreja ou de uma forma sendo ensinado pela palavra de Deus, mas nós precisamos realmente tomar o nosso próprio caminho, como nós conversamos, ter a nossa própria experiência com Deus. E lidando pelo exemplo, é isso aí, Olivia, apontar o caminho enquanto andamos no caminho. Eu volto a falar para vocês, quando um dos meus textos preferidos da Bíblia é Deuteronômio 6, que fala sobre
a gente ensinar a palavra de Deus. Eu vou ler de novo, porque é um texto que é muito importante. Porque a palavra fala, Deuteronômio 6:4, atenção, Israel, fique atento, Israel. O Eterno é o nosso Deus, um e único. Amem o Eterno de todo o seu coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e tudo que vocês são. Então isso era um exemplo para nós. Ame a Deus com todas as suas forças. Ame a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que há dentro de você. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Mas o texto seguinte, o versículo 6-9, a palavra diz assim: escrevam no coração de vocês os mandamentos que estou transmitindo. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na sua mão e na testa como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. A Tati escreveu: me faz lembrar dos filhos como flechas apontadas para o alvo. Não há sentido em flechas guardadas. Eu preciso saber qual o alvo, eu preciso saber para onde eu estou direcionando os meus filhos. Muitas vezes a gente quer viver uma verdade e a gente quer que os nossos filhos tomem decisões corretas, mas eles só estão sendo reflexo, exemplos, eles estão seguindo o nosso exemplo. Se o nosso primeira fala não é sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, se a nossa primeira fala não é sobre a vida de Deus fluindo em nós, não tem sentido. A Debbie Titles, nesse livro, para quem chegou agora, a gente está estudando então Home Experience. Ela fala daquele efeito, o macaco faz, macaco repete, né? O macaco vê, macaco faz. E ela fala: fazer aquilo que eu não faço não funciona. Pedir para o meu filho ser um tipo de pessoa que eu não sou não funciona. Não adianta a gente querer que os nossos filhos vivam uma realidade. Não adianta querer que os meus filhos amem a Deus sobre todas as coisas se a primeira coisa que você fala é sobre dinheiro. Não adianta que seus filhos valorizem a família se a primeira coisa que eu falo é: vocês me deixam louca. Quem nunca? Como é que você quer que a sua casa, o seu ambiente seja valorizado, que as coisas de Deus sejam colocadas em primeiro lugar, se eles não veem isso na nossa vida? Não existe como. Eles vêm, eles fazem. Eles vêm, eles fazem. E na adolescência, realmente, quem falou da adolescência? A Sandra. Realmente, eles vão ter que tomar as próprias decisões. Porque na adolescência é o tempo que eles estão fazendo e a gente está olhando. Existe uma técnica de treinamento de liderança, na verdade a gente pode aprender isso para todas as áreas, mas se a gente aprender, a gente pode colocar em prática já com os nossos filhos. A primeira coisa primeiro eu faço e eles me veem. Depois eles fazem comigo. Depois eles fazem e eu vejo. E depois eles fazem sozinhos, quando a gente libera eles para fazer. Então, primeiro eu faço e eles vêm. Depois a gente faz juntos. Depois eles fazem e a gente vê. E depois a gente libera eles para eles fazerem as coisas de uma forma independente. Criação de filhos é praticamente isso. A primeira infância, nós estamos fazendo e eles estão vendo. Então, eles estão vendo como o papai chama a mamãe, como a mamãe trata o papai, como que isso é importante, quais são os princípios que regem aquela casa. A formação dos princípios está acontecendo lá. Até os 7 anos, se eu não me engano, psicólogas me ajudem aí, é a formação dessa criança, é a formação do que é importante, porque ele está vendo você fazer. Ele ainda muitas vezes não tem capacidade de fazer, mas ele está vendo. Quando ele cresce um pouquinho mais, ele pode fazer com você.
Então ele aprende que ele é parte, que parte da família é fazer. Não é uma pessoa que faz, os outros não importam. Então a gente vai montando, vai moldando como um pequeno boneco. Olha o privilégio que a gente tem de moldar o caráter, exatamente, Jean. E depois, a adolescência, do meu ponto de vista, eles fazem e nós olhamos. Então, quando a gente tem dificuldade de lidar com a adolescência, é porque a gente quer continuar fazendo. Ou muitas vezes a gente quer fazer com eles. E a adolescência é o período que nós temos para olhar eles fazendo, mas com as mãos ainda para trás. Eu tô vendo você fazer. Ih, vai errar. Ai, Senhor, tem misericórdia, ele vai errar. Se ele olhar para mim e pedir ajuda, eu faço. Senão ele volta, vem aqui, lava o joelho e começa de novo. A gente tem que entender as fases da nossa vida. A gente muitas vezes reclama porque são momentos diferentes. Quando eles são pequenos, eles precisam de você fazendo. Porque eles estão olhando. Eles estão sendo moldados. Eles estão vendo como é que a minha família reage. Como é que minha mãe reage. O que é importante aqui na minha casa. Quais são os princípios que regem a minha casa? Princípio não é faz a sua cama, escova os dentes. Isso não é princípio, isso é instrução. Nós já falamos lá atrás sobre isso. Lembra? Lá no começo do Vida Coffee. Qual a diferença do princípio e da instrução? A gente, quando eles são pequenos, eles estão aprendendo como que é, o que é importante, o que mamãe gosta, o que a mamãe não gosta. Eles estão vendo isso acontecer. A partir dos 7 até os 10, 11 anos de idade, ele já tem capacidade de fazer várias coisas sozinhos e você tá ali junto. Tamo lá fazendo. E vamos, eu ajudo, você já pode fazer lição, eu sento com você para te ajudar, para passar formas de fazer, mas você já começa a deixar ele fazer e você tá ali junto. Na adolescência, a gente tem que dar isso aí, espaço pro erro. Mas eu tô aqui. Porque o que acontece é que a hora que eles saírem das portas da minha casa, eu não consigo mais socorrer. Quando chegar, talvez já chegue com o braço enfaixado. Talvez já chegue com a cicatriz ali. Existe um tempo de todas as coisas. Então, os nossos relacionamentos de pais e filhos, a gente precisa entender que nós vamos dando a base. Nós somos o socorro bem presente na hora de angústia para os nossos filhos. Se eles não encontram em nós, como eles vão encontrar em Deus? Vocês conseguem entender? Para mim isso é muito claro quando eu penso no meu relacionamento com Deus. Se existe misericórdia sobre a minha vida de Deus, então eu preciso estender misericórdia, porque se eu que sou carne, que os meus filhos podem ver, se eu não estender misericórdia, se eu não mostrar para eles amor, como eles vão acreditar num Deus que ama, que perdoa, que corrige, que se ira com a injustiça? Então a gente precisa aprender a dirigir os nossos filhos. Mostre a direção dos nossos filhos. E fique ali. Quando eles são pequenos, você tem que fazer. A direção a gente mostra, peraí que eu vou te levar no lugar. Depois você fala assim, ó, você pega essa rua, aquela rua, a mamãe vai andando de bicicleta com você. Depois você fala, daqui até lá, me liga quando chegar. E depois você fala, vai e volta no horário certo, e eu vou estar aqui te esperando. São momentos da vida, momentos da adolescência, momentos que nós precisamos entender que são privilégio nosso. Que bênção é poder dirigir os nossos filhos como flechas, como foi dito aqui, para encontrar o Senhor. Quando ele é pequeno, gente, eu tenho que levar meu filho para a igreja, eu tenho que levar. A criança pequena a gente leva para a igreja. Ah, não tem, não quero, tá? Não tem, não quero. Depois, quando eles são um pouquinho maiores, a gente pega e continua levando e fala, agora você vai sentar com a mamãe para ver como faz. Faz junto comigo. Depois você fala assim, agora eu vou sentar e você vai lá na salinha. E você vai aprender. Eu tô aqui cultuando ao Senhor e você vai também. E depois você fala assim, você vai pro youth. Você vai pro grupo de adolescentes. Você vai viver o seu relacionamento com Deus. E você, mãe, não vai estar lá. Ok? Porque eles precisam ter o relacionamento deles com Deus.
por eles. É isso aí, Gabi. Vai na volta, eu tô te esperando. Eu tô aqui. Essa é a minha função. Estar aqui. Por que a gente tem tanta desculpa? Porque a gente quer controlar. A gente tem dificuldade de liberar os nossos filhos. Quando eles são bebês, eles precisam de colo. Depois eles precisam aprender que quando eles caírem, você vai lá, dá a mãozinha, eles levantam, eles continuam caminhando. Depois que eles vão chegar com o joelho machucado e depois eles vão chegar de outro jeito. Entenda os movimentos do Senhor, os movimentos da vida. O seu relacionamento vai ser muito melhor. Eu tenho aprendido e tenho me esforçado para colocar isso em prática. De ser leve dentro de casa. É difícil. É difícil ser leve dentro de casa. Mas a gente precisa entender que para que eu viva, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso viver o princípio primeiro. Voltamos lá no começo do nosso estudo. A gente muitas vezes quer que os nossos filhos estejam ligados a nós. Mas na verdade, a gente não demonstra, ou a gente às vezes quer obrigá-los a estar conectados a nós. E ninguém se conecta pela corda. O que se conecta tem que ser o coração. Provérbios 22, 24 a 25, eu vou ler com vocês. Provérbios 22, é o mesmo Provérbios que a gente estava falando da disciplina. 22, 24 a 25, diz assim: não ande com gente que só cria confusão. Fique longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso. Você ficará igual e isso fará muito mal a você. Provérbios 22, 24 e 25. É isso aí, fica pesado quando esperamos resultados rápidos e esquecemos que a família é um processo, porque nós estamos em processo, as crianças estão em processo, os adolescentes estão se tornando pessoas, e eles serem pessoas que soltaram o umbigo de você. Não são você. A Camilinha tá colocando no livro Desafio aos Pais, do Paul Tripp, diz: ser pai ou mãe não é exercitar o poder de transformação em seus filhos. Não se trata... Vamos de novo no nosso motto. Não se trata de nós. Se trata, inclusive, como eu falei no domingo, de mulheres comuns, com um chamado extraordinário, que muitas vezes não são capazes, mas que quando nos colocamos diante de Deus, na força dele, na graça dele, na sabedoria que vem dele, nós somos bênção na vida dos nossos filhos. Nós precisamos entender que quem vai formá-los é o Senhor, não são os pais. E os processos que isso vai acontecer, e como Deus vai permitir que ainda as coisas ruins sejam parte disso, não é minha culpa e não é sua culpa, é parte da formação deles de vida. O que acontece é que a gente quer transformar todo mundo que tá na nossa volta. E o que acontece quando a gente não consegue transformar, não sei se é aí quem já percebeu, não dá pra mudar as pessoas, a gente vira a pessoa que só cria confusão, que é o que Provérbios 22 tá falando aqui. Não ande com gente que cria confusão, fique longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso. Você ficará igual e isso fará muito mal a você. Quem é que anda com os nossos filhos? Quem é? Você tá reclamando muitas vezes da chatice do seu filho e o que ele tá fazendo é repetindo o teu modo de agir. Precisamos mostrar o amor de Deus e o amor dele é que conecta eles com o Senhor e conosco. Ser pai e mãe envolve fidelidade submissa ao desejo de participar da obra transformadora de Deus na vida deles. O que eu tenho que entender é que quanto mais pavio curto, quanto mais intransigente, quanto mais eu estou desconectando os meus filhos do meu coração. Eles não são marionetes nas nossas mãos. Eles não vão ficar ligados como um cachorrinho na coleira. Eles são pessoas que desconectaram do nosso cordão umbilical há alguns anos. Por isso que fica, se eles tivessem que ficar colados na gente para fazer exatamente, para comer o que a gente quer que eles comam,
Eles estariam ainda com cordões, mas eles são outras pessoas. E eles precisam estar conectados com o coração. Já pensou nisso? O que você tem feito para conectar o coração dos seus filhos a você? O que você tem feito? Qual é o seu comportamento que eles estão vendo? Qual é o comportamento que você está sentando e fazendo? Olha que oportunidade a gente tem tido nesse tempo das crianças em casa. Quem tem criança, né? Quem não tem vai aprendendo. De sentar e ensinar pro seu filho. Muitas vezes de sentar e ensinar que você também não sabe. Você já percebeu? Que você também não sabe. E que aquela vez que você fala, essa professora, não, sim, estamos num processo de conhecimento, de aprender juntos, de descobrir coisas juntos. E o que precisa estar ligado é o meu coração. Não é, eles não são marionetes. Eles não são pessoas que têm que comer o que você come do jeito que você come. Você ensina o princípio. Você ensina a educação por princípio, não por instrução. Você tem que fazer o que eu tô mandando do jeito que eu quero. Essa letra tá feia. É a letra dele. É a letra dela. É o jeito dela. Cada um tem um jeito. Ensine o caminho para a criança. Desconectam. Olha aí, olha o que a Val escreveu. Cordas não conectam, amarram, e quando rompem não há ligação. Nós temos que olhar para Cristo. É isso, Camila. A gente precisa olhar para Cristo. Não adianta você colocar o seu filho numa prisão, porque ele não vai pertencer ali. E o que vai acontecer é que, como ele não se conectou ao coração, a hora que ele puder, ele voa e não quer saber mais de você. A Devi continua ensinando pra gente, e ela fala sobre a teoria do estar atados, né? Do estar ligados. E ela menciona Provérbios 13, no versículo 20, que diz assim: diga-me com quem você anda e direi quem você é. Diga quem anda com sábio torna-se sábio, mas quem anda com insensato verá a sua vida ir logo por água abaixo. Vou ler de novo aqui numa outra versão. Provérbios 13, o versículo 20. Quem anda com sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Andar com os nossos filhos, treinar os nossos filhos, direcionar os nossos filhos, o caminho que eles devem andar, é saber que você estará lá. É paralelo, ele não tá andando no seu colo, ele não tá andando com você prendendo, você tá paralelo a ele. Filho machucou, a mamãe tá por aqui. Se o seu filho não estiver conectado a você pelo coração, de uma maneira saudável, ele vai se ligar a outras pessoas. E aí a gente entra num assunto que é muito sério, que é a questão dos influencers. Quem é que influencia o seu filho hoje? Né? Quem é que ele passa mais tempo? Em quem ele tem a conexão e a mente completamente conectada? Com quem o seu filho tem falado? Com quem ele tá, em quem ele está se espelhando? A gente vê uma geração perdida, porque eles não têm para onde olhar. Porque quem tinha que ser o espelho estava correndo fazer outras coisas. Estava ocupada fazendo outras coisas. Uma coisa que me chamou muita atenção essa semana foi uma das nossas sisters aqui, que ela estava trabalhando fora, né? E ela tem que trabalhar, e ela trabalha há muitos anos, é uma pessoa de extrema confiança na companhia. E o dono da empresa falou assim: eu quero você o tempo inteiro, as meninas estão em casa, ela tem 2 filhas, as meninas estão em casa. E ela falou pra mim, e uma outra empresa ofereceu pra ela trabalhar de casa. E ela falou: eu abro mão do outro trabalho que ele ia me promover, porque eu preciso ficar em casa, as minhas filhas precisam de mim. Nós precisamos saber quem são os espelhos. Então, se eu olho para Cristo e eu sou espelho, como a Lívia postou, 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo.
Assim como eu olho para Cristo quando meu filho olha para mim, ainda que ele não tenha conhecimento da palavra, ainda que ele não tenha muitas vezes maturidade para ler a palavra, quando ele me vê, ele tem que ver a Cristo. E eu tenho que estar ali, eu tenho que criar essa conexão de coração. Porque muitas vezes você está amarrando ele na coleira. E a primeira oportunidade, ele vai embora. E ele vai falar, fui, eu não quero. A Bíblia fala, aquele que anda com o sábio será sábio. Aquele que anda na companhia do tolo vai se tornar tolo e vai sofrer na pele o ser tolo. Não são os adolescentes que dizem para os outros adolescentes o que eles têm que fazer. São os pais dos adolescentes que têm que dizer o que eles têm que fazer. A gente direciona e eles tomam decisões porque eles começam a ser pessoas. E eu libero em paz, porque eu já fiz um trabalho. E se eles caírem, eu vou trocar, eu vou cuidar, eu vou corrigir, eu vou cuidar do machucado, eu vou restaurar, eu vou derramar graça, misericórdia, assim como Deus faz comigo. Esse é um conceito que eu acho que muitas mães perdem e não se permitem viver, que é receber a graça de Deus, receber o perdão de Deus. Muitas vezes a gente age com grosseria, a gente age com raiva, a gente age com decepção, porque nós não nos sentimos perdoadas. Nós agimos refletindo algo que os nossos filhos não têm culpa. Aquele que anda em integridade. Provérbios de novo, Provérbios 20. Depois, se você puder, leia todo o capítulo de Provérbios. O livro de Provérbios é maravilhoso. Provérbios 20, versículo 7, diz assim: as pessoas leais a Deus, que vivem uma vida honesta, facilitam em muito as coisas para os seus filhos. Você quer viver uma vida que os seus filhos realmente vejam a diferença? Você quer ajudar o seu filho a caminhar? Viva uma vida honesta. Provérbios 20, versículo 7. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. E o que é integridade? Sabe o que é integridade? É o que eu creio com o que eu me comporto. A forma como eu creio, eu junto o que eu creio e o que eu me comporto. Isso é integridade. E é isso que os seus filhos vão viver. Seu filho vive integridade? Quando ele erra, ele assume as consequências dele? Não. Você, quando erra, assume as suas consequências. Um dos textos que eu mais gosto, a gente usa muito, né? Honra teu pai e tua mãe. Deixa eu pegar aqui onde está. Que é o primeiro mandamento com promessa. Mas a palavra ela é muito clara quando ela fala que, se a gente lê, que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Alguém que tiver esse texto rapidinho, eu não tô lembrando onde tá, me manda aí, por favor. O texto que fala que honra teu pai e tua mãe. Não dos mandamentos, quando a gente repete os mandamentos. Porque a palavra fala sobre isso. Quando você quer que o seu filho assuma as consequências dele, você quer que ele fale a verdade, você fala a verdade? Você quer que os seus filhos eles se comportem de uma forma correta, mas será que você tem vivido? Efésios 6, boa, Lívia. Aqui, abri na hora. É isso aqui, ó. Filhos, façam o que seus pais mandarem, é bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem uma vida longa. Mas o versículo 4
Exatamente, Jean. Diz assim, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Você entende? Filhos, obedeçam os pais. Agora, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Tratem de segurá-los pela mão. Não é socando, não é de falando, olha, essa criança. Gente, quantas vezes nós vemos pais ou nós mesmos, nós falamos palavras que ferem, a gente fala a palavra que maltrata o coração, a gente é duro com uma angústia que é nossa. É a sua sensação de incapacidade, não é sobre o outro. A gente volta sempre no mesmo ponto que é o centro para mim do viver o cristianismo, é tirar o seu eu. É tirar o que você acha e pensar como aquela sua palavra está falando do outro. Algum tempo atrás, uma mãe conversou comigo e ela falou, meu filho não me obedece. Eu falei, tá, em que situações ele não te obedece? Ele não me obedece quando a gente vai num parque, tem muita gente, e eu tenho que ficar gritando o nome dele. Eu falei, gente, ele é pequeno, ele quer correr, leva no quintal. Porque muitas vezes a gente está demandando dos nossos filhos coisas que eles não podem. A gente quer mostrar um comportamento porque a gente quer mostrar um comportamento, porque é um comportamento egoísta nosso. Porque se o meu filho fizer isso, o que vão pensar de mim? E eu vivi uma experiência dessa. Algum tempo atrás eu tive uma situação com uma das crianças. E liguei para uma amiga e falei, eu não sei o que fazer. Porque aconteceu X situação e ela olhou pra mim, na verdade ela não olhou, né? Ela me falou pelo telefone e falou assim, eu vou te fazer uma pergunta. Você tá preocupado com essa pessoa ou com você mesma? Ou com a sua reputação? Por que muitas vezes nós somos tão duros com os nossos filhos? É porque a gente tá olhando pra nossa própria reputação. Porque a gente tá sendo egoísta e depois você não quer que eles sejam egoístas. Porque você tá pensando no mal que vai fazer pra tua fama de boa mãe. Porque você quer se garantir pelos seus filhos quando você entende que você tem que dirigi-los ao Senhor. Você tem que levá-los ao Senhor. Você tem que refletir a glória do Senhor para que eles vejam o Senhor através da sua vida. É isso aí, Gabi. Quem nunca? Como a gente cai, como a gente peca nesse mesmo pecado over and over and over again. Quantas vezes a gente demanda dos nossos filhos coisas que nós, mães, não somos capazes de fazer. Então, quando a gente pensa em relacionamentos, quando a gente pensa no relacionamento dos nossos filhos, quando a gente pensa, inclusive, das pessoas que trabalham com a gente, dos nossos empregados, a Bíblia continua falando esse texto de Efésios, final de Efésios 5, Efésios 6, é sobre relacionamentos. A gente já falou sobre ele, faça o que você tiver que fazer de coração, com um sorriso no rosto. Como que a gente vai viver uma vida de integridade se a nossa crença e o nosso comportamento eles não estão de acordo? Se você quer abençoar os seus filhos, se você quer que eles vivam uma vida mais fácil, vivam uma vida de integridade. Esse vai ser o modelo que eles vão aprender. E eles vão ensinando e treinando e a gente vai direcionando eles para a palavra de Deus. Provérbios 1, versículo 8 e 9, de novo. Provérbios é um livro muito importante para todas as mães lerem, tá? Lê com o filtro em você, não com o outro. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa saber da palavra. O filtro é em nós. Não é para você ler o Provérbios e falar, vou mandar para aquela pessoa, sabe? Provérbios 1, 8 e 9. Preste muita atenção, amiga, ao que o seu pai diz e nunca esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use os seus conselhos como coroa na cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. Conselhos de pai e mãe são como uma coroa, orgulho, dignidade e honra. Nós precisamos entender que o que os nossos filhos vão carregar é como uma coroa de orgulho, dignidade e honra. Será que o seu relacionamento com os seus pais é assim? Será que o que os seus filhos veem das suas gerações, e de verdade eu não tô falando aqui de que é pra você agora julgar, mas o meu pai era assim, a minha mãe é assim, quando a Bíblia fala
honra teu pai e tua mãe, ele não tá falando honra teu pai que é legal, honra tua mãe que é justa, honra teu pai que foi correto, honra tua mãe que foi legal. Não é sobre isso. A honra não é sobre o outro, nós já falamos sobre aqui. A honra é algo do meu coração. Então, o que a gente tem que entender é que nós precisamos treinar com integridade. Quem tem que viver com integridade sou eu primeiro. Diferencie comportamentos dos seus filhos, como a Camilinha tá aí, o que é pecado e o que não é. Isso é importante da gente lembrar, que existem coisas que você precisa corrigir para os seus filhos, que são comportamentais, que são... ele não foi treinado, ele não sabe reagir àquilo. É um comportamento novo de uma situação nova. Outras coisas você precisa trazer o seu filho à convicção do pecado. Porque a gente ensinar o que é pecado para o nosso filho é desde o princípio, é desde o seu colo. A gente precisa ensinar com integridade. E a palavra de Deus, quando fala em Tito, a gente falou um pouquinho na semana passada sobre esse texto de Tito, da mulher que ensina as outras, e a gente vai terminar aqui hoje falando sobre isso. Tito 2, 3-8 fala sobre as mulheres mais velhas que ensinam as mais novas. A importância do treinamento dos seus filhos, a importância do treinamento de quem está perto de você, de preparar os seus filhos para o mundo, é sobre isso também. A palavra fala que ensine as mulheres mais velhas a viverem de uma forma que honrem a Deus. A maioria de quem está aqui me ouvindo são mulheres. Será que você tem vivido uma vida que realmente honra a Deus? Nos seus relacionamentos, na forma como você acorda, na forma como você reage às situações que vão acontecer na sua vida. Não é se acontecerem, é quando elas acontecerem. Será que você honra a Deus com isso? A palavra fala sobre a gente não ser mulheres que buscam na bebida forte e que vivem de fofoca para tentar tirar o foco da sua própria vida e falar do outro. Mulheres fofoqueiras. Sabe o que acontece? Fofoca, álcool, droga, são coisas que tiram você do foco de você. Porque já viu que a pessoa fala assim, eu preciso beber para relaxar. Eu preciso beber para esquecer as minhas mágoas. Eu vou falar da outra, porque quando eu falo da outra, eu paro de falar de mim. E o que a Bíblia nos ensina é tira a trave do teu olho quando você vai falar do cisco do teu irmão. Então é muito fácil essa questão do julgamento entre mães. Ah, porque a fulana faz assim, a outra... Você viu? Que coisa horrorosa. Sabe o que acontece? Você está tirando o foco de você. E o que a Bíblia nos ensina é seja você uma mulher honrada. Seja você uma mulher que se preocupa com os seus próprios business, com os seus próprios negócios, com a sua própria vida. Quando você escolhe de colocar as suas incertezas, as suas inseguranças no álcool, na droga, no remédio, você tem que apagar para esquecer, é porque você está fugindo do que Deus está querendo tratar em você, na sua realidade. Deus não trata com a gente fora da nossa realidade. A gente tem que estar 100% conscientes para sermos tratadas e chegarmos ao ponto que o Senhor quer. Eu sempre vou falar isso. Se você não gosta, talvez... né? Mas esse eu sinto que é uma coisa que eu preciso trazer a gente à consciência. E é o que Deus fala sempre comigo. Se nós não nos consertarmos, eu não posso esperar mudança em nada do que eu vivo. Eu tenho sempre duas possibilidades. Tá ruim? Ou eu faço algo para mudar. Ou eu não falo mais nada sobre aquilo. Então, nós vamos terminar aqui hoje. Nesse primeirinho texto de Tito, e amanhã a gente continua. Ensine as mulheres a viver de uma forma que honrem a Deus. Elas não devem falar das outras e elas não devem viver de bebida forte. Porque quando ela faz isso, ela está tirando o foco do que ela tem que entender, do que ela tem que aprender. Ela não consegue ser honrada. Ela fala da outra, em vez de olhar para o seu próprio pecado, da sua própria situação. Terminamos um pouco forte, eu sei. Esse é o Vida Coffee. Se você entrou agora, a gente tá todo dia, de terça a sexta, às 10 da manhã aqui. Obrigada por ficarem, obrigada por estarem aí. Essa é a palavra de Deus, gente. Ela é firme porque ela nos corrige. Isso é a função da palavra. Ela vem para nos corrigir, para nos ensinar, para nos colocar no eixo.
tá bom? Um beijo pra vocês. Amanhã a gente tá aqui, às 10 da manhã, pra mais o Vida Coffee. A gente vai continuar com esse assunto de relacionamentos de pais e filhos. Adoro a participação de vocês. Fiquem todas aí, muita gente nova, gente que eu ainda não conhecia, mas é muito bom ter todas vocês aqui. Um beijo pra todo mundo. É isso aí, Dani, o que Jesus faria no meu lugar, que isso seja sobre o nosso coração hoje. Alinhamento, né, Sandra? É isso aí, beijo pra todo mundo, Érica, Tati, saudade de vocês todas, de abraços, mas fiquem firmes, be safe, se cuidem. A gente se vê amanhã, às 10 da manhã. Com a Érica disse que só pegou o final. Fica gravado no IGTV, você consegue assistir lá. A partir de agora, todos os nossos Vida Coffees estão gravados lá no meu perfil, aqui, no Instagram, no IGTV. Então você consegue assistir e mandar para suas amigas, tá bom? Um beijo, até amanhã.